Bom, vamos lá. Aqui seria a parede da igreja, certo? A parede do fundo lá, que a gente fica de costas para ela. O que eu pensei? Da gente colocar aqui fechado para ser uma barreira, tanto para quem chega na igreja visual, para não ficar enxergando a nossa operação aqui 100%, quanto para criança ou alguém curioso que queira entrar e acessar aqui a área, tá? Então, para a gente poder evitar esse acesso tão rápido, tão fácil. E pensei aqui a gente fazer duas portas de correr. Por quê? Como a gente está criando um tablado na parte de baixo, com a estrutura de metalon, seria interessante a gente usar essa parte de baixo para guardar algumas coisas com caixa organizadora, né? Fazer algum tipo de uso aqui que seja mais funcional. Por exemplo, guardar cabo, guardar caixas de microfone, caixa de equipamento que a gente tenha comprado, coisas que a gente possa no futuro vir aproveitar para alguma coisa. Então, para não ficar jogado em qualquer lugar da igreja, e como a gente já vai ter um espaço grande aqui, a gente usar essa parte de baixo como uma espécie de armário. E também para a gente poder dar manutenção nos cabos e nas fiações do sistema como um todo, né? Tanto na parte de live, quanto na parte de mídia, quanto na parte do áudio também. De repente colocar a mesa numa parte dessa de baixo aqui, né? A console da mesa embaixo dessa estrutura, para os cabos ficarem todos escondidos na parte de baixo e para cima a gente só subir o mínimo de cabo possível. É uma opção, tá? É uma ideia. E aí a gente tranca com chave, isso aqui que é para ninguém mexer. Então a gente tem como colocar um fecho de chave aqui e um fecho de chave do outro lado também. Enfim, tá pintado de cinza porque a ideia aqui, não precisa ser cinza, mas a ideia aqui é que a gente coloque carpete colado por fora. Porque vai ajudar na questão estética aí, para não ficar um negócio direto MDF aparecendo. Fica bonito se for um MDF madeirado, mas como a ideia é economizar na compra dos materiais, a gente pode comprar capa. As capas são um material que não serve para construir móvel porque tem algum amassadinho, tem alguma avaria. Mas a gente consegue aproveitar para fazer esse tipo de estrutura, porque a capa ela é inteira, só não tem a estética, né? Esteticamente ela vai ser diferente, cada um é de uma cor, às vezes tem uma amassadinha, às vezes tem um risco, então a gente poderia aproveitar esse material que é mais barato, e aí a gente pode cobrir de carpete isso aqui. Fica uma coisa que fica bonito, não vai ficar feio, e ajuda na questão da nossa acústica aqui, né? De enxugar um pouco o som. São ideias, tá? E aí, assim, aqui a gente tem uma escadinha de uns 3 degraus. Acredito que seja suficiente pela altura aqui, entre 50 e 60 de altura. Então, acredito que seja suficiente, tá? E aí, aqui o tablado. No tablado aqui, eu dei a ideia da gente fazer alçapões, né? Colocar dobradiça na estrutura. E aí a gente faz aqui umas 2 ou 3 portas que a gente consiga levantar e acessar com facilidade essa parte do fundo, né? E fazer isso de compensado. Por quê? O compensado é um material que aguenta mais carga, né? Aguenta mais peso. E aí a gente também tem mais durabilidade, né? Ao longo dos anos aí, ele vai durar muitos anos. Além de fazer de compensado, eu consegui um lugar que o cara, eu vou até colocar no grupo aqui depois, o cara, ele vende partes de pallet. E aí o tampo do pallet, ele tem mais ou menos 1,10 por 1,20, 1,30 por aí. E custa R$ 40 cada peça dessa. Se a gente for comparar uma chapa de compensado, 3 peças dessa daria 120, R$ 130. Dependendo do compensado, pode chegar a R$ 500. Então, a chapa, né? E para esse pedaço aqui, a gente usaria umas 3 chapas de compensado, pelo menos. Então, eu acredito que fique bem mais em conta se a gente comprar esse material, que é reutilizado, porém, como a nossa ideia é fazer uma coisa que depois a gente vai cobrir com carpete aqui, né? Já, vamos supor, concluiu, já tem o carpete, a gente já cola o carpete por cima, não vai ficar aparente, né? E aí fica umas 3 portinhas aqui que a gente possa levantar e fazer uso dessa parte de baixo para guardar as coisas como eu tinha falado. Além de ter o acesso da frente, a gente teria esse acesso aqui. E embaixo da mesa, essa é uma mesa estrutura de metalon com o meio aqui todo livre, né? Por quê? Porque daí a gente tem acesso das cadeiras, 3 ou 4 cadeiras, pelo comprimento aqui eu imagino 4 cadeiras, né? Porque hoje a gente utiliza 3.
mas se num futuro a gente tiver alguém operando iluminação na igreja, a gente tem um espaço para uma quarta cadeira. Se a gente for treinar alguém em alguma das áreas aqui, a gente consegue colocar uma quarta cadeira para treinar durante o culto, por exemplo. Explicar alguma coisa da operação, né, de algum dos sistemas aí. Então fica o técnico de som, a live e a mídia todos sentados aqui e mais um espaço para alguém que for ser treinado aí. Então, imaginei aqui, o Suato, vou falar mais técnico com você, que aí os outros eu não sei se vão entender. Mas aqui, enfim, um Metalon 50-50 com parede de 1,5 para fazer a estrutura da mesa, para ser algo que seja robusto e que dure, né? E na base, eu tinha imaginado um Metalon mais largo, porém você comentou outro dia que não precisaria ser tão largo assim. Então podia ser um 50-50 ou um 50-30 nas estruturas aqui. E aí eu preciso ver com você, para desenhar, se for o caso de desenhar, quantas travessas, quantos pés a gente vai colocar nessa estrutura aqui, para que a gente tenha uma boa resistência e que fique uma coisa firme, né? Que possa suportar aí uns 400 quilos em cima, vamos colocar, porque a gente está imaginando aí de 3 a 4 pessoas e mais a carga das coisas que vão estar aqui, né? Computador, mesa, cadeira, tudo. Basicamente seria isso, tá? Eu dei a ideia de fazer um armário aqui na lateral depois, mas eu acho que se a gente fizer o alçapão aqui embaixo, a gente já tem bastante coisa para guardar. E aí depois a gente pode fazer um gaveteiro, alguma coisa aqui na parte de baixo, só para colocar coisas menores, microfone, um cabinho ou outro, carregador de bateria, né? Os carregadores, enfim, que forem utilizados aí. Pode ser um gaveteiro que pode ficar ou aqui ou na lateral aqui mesmo, solto. Né? Isso aí, depois eu posso ver essa questão. Se a gente comprar o material, eu posso fabricar, tá? Sem problema. Que aí seria em MDF. Então, só para explicar aqui, tampo a base aqui compensado, as laterais em MDF e a estrutura em Metalon, tá? Por que não fazer aqui de drywall? O drywall, ele trinca na junta com o tempo, por conta de movimentação. Por mais que você faça uma junta bonita e tudo, vai dar movimentação e aí você vai ter rachadura, vai ter trinca, tá? O drywall não é o material mais indicado para esse tipo de situação aqui. A gente vê muito fazer parede, né? Parede é comum ser feito e forração de laje, né? De teto. São locais que movimentam menos. Aqui a gente vai ter mais movimentação, porque você tem a subida das pessoas aqui, né, a passada, né, das pessoas para lá e para cá. Você tem a mesa que vai ter pessoas se movimentando em cima dela. Então você vai ter vibração constante. E aí você vai ter trinca com um período de 1 ano, 1 ano e meio, você já tem que ficar fazendo manutenção. A ideia de fazer forrado de carpete é justamente não ter manutenção disso aqui. A gente ajuda na questão da acústica e, ao mesmo tempo, a manutenção é uma limpeza básica e acabou. Então é isso. E aqui a ideia seria colocar uma portinha para poder limitar o acesso mesmo de quem entra, tá? Inclusive eu tenho um vídeo que é de uma igreja aí que fizeram parecido, depois eu posso colocar no grupo aqui. Mas a ideia basicamente é essa. São estruturas simples e modulares, né? Que a gente consegue, por exemplo, um dia soltar essa base aqui inteira e tirar ela do lugar, puxar para frente se for para limpar, coisa assim. Se não for para mexer, ela fica fixa no lugar lá, não teria problema. E a mesa, mesmo caso, né? De conseguir tirar a mesa, movimentar por alguma questão de limpeza ou de organização, tá bom? Basicamente é isso. Se alguém tiver alguma ideia para contribuir, aqui em cima eu imaginei não fazer muito acima da mesa, mas tem que ter alguma coisa para cobrir pelo menos metade dos monitores, dos fios, das coisas que vão ficar aqui em cima, para não ficar mostrando nenhuma bagunça em cima da bancada. E aí não ser de vidro, né? Justamente também pela questão de movimentação e a questão da gente poder aproveitar aí para colocar uma coisa que não é reflexiva e ao mesmo tempo que não vai ficar tão caro, que seria o MDF com carpete. Eu vou mandar aqui no grupo as coisas que eu já pesquisei, tá? E aí, se alguém puder contribuir com alguma informação ou tirar alguma dúvida, pode perguntar, fica à vontade.